Fala, seu Moreira, bom dia, tudo bem? Jota, bom dia. E aí, tá pronto ou não tá, seu Moreira? Seu carro só semana que vem, ou na outra ainda. Por que essa demora, seu Moreira? É por causa das peças. Tem umas que são daqui, mas tem outras que vêm de fora. Essas que são importadas, nossa, é o maior percurso para chegar até a gente. Ela vem de navio, dentro do container, aí tem que esperar descarregar para o centro de distribuição. Entendi. Vai vendo só, a Autopeças faz o pedido, só aí que o caminhão sai para entregar nas lojas. Mas eu recebendo o meu pedido, aí não tem problema, eu libero o seu carro na hora. Vi que vai demorar mesmo, né, seu Moreira? Olha, às vezes acaba chegando bem antes do que a gente espera. Então tá, né? Vou ter que esperar. Bom dia pro senhor aí. Qualquer coisa você me dá uma ligadinha antes, Tá, então. eu te ligo, Tá fica certo? tranquilo, te Obrigado. ligo. Tchau. O Moreira tá certo. Nessas horas, a gente percebe como o transporte de cargas é importante. Para a indústria, para o comércio, para o setor de serviços, para a economia do país. Hoje, o setor de transporte de cargas no Brasil movimenta quase 750 bilhões de toneladas de produto por ano. Isso inclui peças de máquinas, alimentos, matéria-prima, embalagens. São mais de 1 milhão de empregos gerados. E algumas dessas vagas de trabalho só podem ser preenchidas por trabalhadores qualificados. Mas os transportes precisaram evoluir muito até chegar a esse ponto. A história do transporte de carga teve início por volta de 9000 a.C., quando o homem precisou transportar os alimentos que cultivava. Afinal, foi o cultivo do alimento que levou o homem a deixar de ser nômade e se fixar na terra. O homem cria comunidades em torno dessa atividade agrícola e essas comunidades, gerando um excedente do que produzem, passam a ter algo que podem trocar entre si. E é justamente a troca desses excedentes que impulsiona o comércio. Essas mercadorias que são trocadas têm que ser deslocadas de um ponto para o outro. Com a invenção da roda, ele já está habilitado a construir pequenas carroças que permitem realizar esse transporte. As rodas primitivas eram feitas de pedra e com o passar do tempo elas foram sendo aprimoradas. Desenvolveram a roda de madeira maciça. Mesmo a roda de madeira maciça, ela se desgastava. Por volta de 1500 a.C., os egípcios aperfeiçoaram a invenção, criando uma roda com aro de madeira que permitia um desgaste uniforme da superfície. A etapa posterior, e já muito tempo depois, foi quando o homem já domina a técnica de moldagem do ferro e consegue construir rodas com aros de ferro. Constitui-se um grande avanço porque implica na durabilidade maior da roda, na sua maior eficiência no transporte. A roda foi fundamental para apoiar novas invenções ao longo da trajetória do ser humano. Antes mesmo da criação do automóvel, por exemplo, a roda era um elemento importante da máquina a vapor, carro-chefe de uma nova revolução tecnológica. A máquina a vapor tinha condições de ser fabricada e replicada. Surgiu na Inglaterra no século XVIII, quando o carvão era o combustível da siderúrgica que moldava o ferro. Era o começo da primeira revolução industrial. O uso da máquina a vapor contribuiu para a expansão da indústria têxtil e aumentou a demanda por força de trabalho. A oferta de trabalho e as difíceis condições de vida no campo provocaram a migração de pessoas do campo para a cidade. Com isso, as cidades foram crescendo cada vez mais. O crescimento das cidades cria um problema novo. Como se dará o abastecimento das necessidades básicas da população? Ele acaba sendo resolvido pelo avanço dos meios de transporte. Com a entrada das máquinas a vapor, o transporte começou a sofrer evoluções. Então, as estradas que eram feitas para o transporte de carroças agora dão lugar às ferrovias, né? Para que as locomotivas possam levar as mercadorias cada vez mais distante e em grandes quantidades. A indústria evoluiu. Junto com ela, o transporte de cargas. O século XIX trouxe a segunda revolução industrial, que possibilitou o aumento na utilização das ferrovias, com trens puxados pela máquina a vapor. A navegação também ganhou mais agilidade para o deslocamento de matérias-primas e produtos.
Com o progresso, né, através das máquinas a vapor, tanto a ferrovia como os transportes marítimos ou fluviais, logicamente trouxeram uma demanda muito grande de novas frentes de trabalho. Exigiu também que mais mão de obra, mais pessoas para poder fazer esse acompanhamento, essa movimentação, carregamento, carga, descarga. Em 1886, o alemão Karl Benz inventou o primeiro automóvel com motor a combustão movido a gasolina. Estava dada a largada para a nova etapa na história dos meios de transporte. O automóvel tem um papel importantíssimo, tanto no processo de ocupação metropolitana, como também em toda a logística de coleta e distribuição de produtos no interior das grandes metrópoles. Porque a indústria automobilística ela cresceu e se fortaleceu muito nos Estados Unidos. O que aconteceu foi um espalhamento das cidades em função de grandes investimentos governamentais feitos em estradas. Em 1896, o pesquisador alemão Gottlieb Daimler criou o primeiro caminhão movido a gasolina. A nova tecnologia impulsionou o transporte por terra, beneficiou a indústria, o comércio e a criação de novo modelo de estradas. Mas transportar cargas por longas distâncias ainda era um grande desafio. As mercadorias viajavam em recipientes feitos de tecido ou madeira. E com isso, as perdas e danos aos produtos eram comuns. Nos navios, as mercadorias passaram a ser armazenadas em tonéis, mais resistentes e de fácil manuseio. Porém, nem tudo cabia dentro deles. E o carregamento ocupava muito espaço físico das embarcações. Em 1937, o americano Malcolm McLean teve a ideia de criar um meio mais eficiente de armazenar cargas, o container. A novidade beneficiou o sistema de transporte mundial de cargas. O container é uma inovação fantástica, porque ele, além de economizar espaço, portanto, dar maior capacidade de transporte, ele pode sair de uma unidade industrial num caminhão, ser transbordado para um trem, do trem para um navio e chegar na porta da unidade consumidora que vai utilizar esses componentes. Com a evolução da tecnologia e a expansão industrial, as exportações e importações aumentaram. A partir de 1966, os próprios navios cargueiros foram adaptados para o carregamento de contêineres. O container é como um vasilhame, né? Ele tem que voltar. Você precisa ter o controle dele, onde ele está, em que parte do mundo. Daí o surgimento e a necessidade de profissionais especializados em planejar, gerenciar, administrar, controlar os containers no Brasil. Se de um lado a operação do container ela se simplifica porque ela é mais mecanizada, por outro lado, por trás do container você tem uma quantidade enorme de pessoas que estão trabalhando na logística, no acompanhamento da carga, pela existência do container. Hoje, 95% de toda a carga que circula pelo mundo é transportada em contêineres. Por isso mesmo, a ocupação de vistoriador de contêineres tem grande importância na circulação de mercadorias em todo o mundo. Fazer a vistoria é analisar o container na entrada para ver se tem alguma avaria. Qualquer terminal que trabalhe com container sempre tem que ter o vistoriador. A cada viagem ele passa por uma vistoria. Milhares de viagens. O container está presente em todas as atividades do porto, mesmo na parte de documentação, tanto na parte de execução da atividade portuária, a nomenclatura, os tipos de container estão presentes. O vistoriador de container ele tem que observar a estrutura do container, se tem algum furo, algum rasgo, que não vão causar uma avaria à carga, fazendo estimativa de reparo, estimativa de qual material vai ser utilizado e, inclusive, com as medidas exatas de cada uma dessas avarias desse container, para posterior reparo. O desenvolvimento de transporte de cargas foi essencial para a expansão da economia de países e também de várias regiões do mundo, como o ABC Paulista, por exemplo.
Este grande polo industrial é responsável por cerca de 20% da produção nacional de automóveis e veículos comerciais leves. Daqui sai mais da metade dos ônibus e caminhões produzidos no Brasil. Mas sem infraestrutura adequada para o transporte de cargas, tudo que se produz no ABC não poderia ser comercializado. O fenômeno da aglomeração de indústrias e da formação de polos industriais, ele é típico da primeira metade do século XX. Todos os investimentos em infraestrutura, eles se voltavam para essas aglomerações, né? Um acesso ferroviário, uma rodovia, uma usina hidrelétrica que pudesse abastecer um grande polo industrial. A lógica do ABC seguiu justamente essa tendência da aglomeração industrial. A competitividade de um país muitas vezes passa por uma infraestrutura adequada no modo rodoviário, no ferroviário, no marítimo. Quando isto não ocorre, nós acabamos tendo o custo do produto final muito mais caro, porque você é obrigado a utilizar transporte por modal inadequado, ou seja, você vai fazer transporte de caminhão quando esta carga está sendo transportada por um trem ou por um navio. E aí, Moreira, novidades? Quando eu vou poder pegar meu carro? Ô, Jota, tenho novidade da boa, viu? Sério? Vai pegar já, tá prontinho. O pessoal do transporte de carga trabalha direitinho. Você sabe que as peças chegaram antes do prazo previsto? Que legal. Minutinho só, vou buscar teu carro, tá? Legal, Moreira. Bom, eu fico por aqui, mas agora motorizado. Veja nos próximos vídeos algumas das práticas importantes da ocupação de vistoriador de contêineres. Tchau. Ô, Moreira, como eu tava falando